Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo de hoje a gente vai discutir como que a gente manipula arquivos utilizando a linguagem C. Para ilustrar esse exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente, por exemplo, escreve conteúdo para um arquivo texto. Vou começar colocando nossa main aqui como padrão. Dentro do cabeçalho stdio, a gente tem a definição do arquivo e a gente define um ponteiro para ele aqui. Dentro desse cabeçalho também existe uma função chamada fopen. O que é que essa função faz? A gente vai colocar o ponteiro do arquivo da gente e vai colocar, na verdade, a gente vai atribuir, né? Ele vai abrir a gente coloca o caminho do arquivo que a gente gostaria de abrir, vou colocar no diretório corrente, file.txt e o modo desse arquivo. Vou colocar w+, que é o modo de escrita, e o mais indica que se esse arquivo não existir no caminho, ele vai criar para a gente. Se essa função for bem sucedida, a gente vai ter lá o nosso ponteiro apontando para o nosso arquivo. Se ela retornar nulo, a gente tem um erro e a gente finaliza o nosso programa com um valor diferente de zero. Então a gente dá um print aqui, né? Error file. Tranquilo? A partir desse momento a gente já tem o nosso arquivo, ele já foi aberto, o ponteiro dele está armazenado na variável f. A gente vai usar uma função muito conhecida da gente, só que a versão dela para imprimir para arquivo, né? Ao invés de imprimir na saída padrão, vai jogar dentro de um arquivo, que é o fprintf. A única diferença é que aqui a gente coloca o ponteiro do nosso arquivo, e aí segue o mesmo princípio, né? This is my text. E a gente pode colocar aqui um inteiro, um /n, colocar um valor aqui só para teste. E a gente já tem o nosso programinha, depois a gente dá um fclose para fechar o nosso arquivo. E a gente deveria, ao final da execução, ter um arquivo aqui chamado file.txt. Vamos lá. Compilar o nosso programa. Vamos executar para ver o que acontece. Main. Perceba que aqui ele já criou o nosso arquivo texto. Se a gente abrir o conteúdo, tem This is my text 2020. E percebam que o /n foi inserido, né? Então ele pulou uma linha. Perceba que esse arquivo tem duas linhas, que é justamente o /n que a gente colocou aqui. Tá, e se agora ao invés de escrever no arquivo eu quiser ler, por exemplo? Então eu vou colocar um read file. Vamos criar um outro programa. E aí a gente vai usar também outra função. Aqui no caso a gente abre ele para leitura, né? O R de read, leitura. E agora a gente vai usar outra função muito conhecida da gente, que é o scanf versão para arquivo, que é o fscanf. Tranquilo, né? A diferença é que a gente põe um ponteiro aqui e aí a gente vai ler uma string, certo? Como é que está esse arquivo nosso? Tem uma string e no final um /n só para facilitar a vida aqui. Eu vou declarar uma string aqui, str, de no máximo 100 caracteres. E a gente põe aqui o nosso str. No final, a gente vai imprimir o conteúdo desse arquivo. Content of file, a gente põe um %s /n. Na verdade, se a gente colocar o %s,
Bem, vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele leia só até a primeira string ali, mas vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente vai compilar aqui agora o nosso read file, colocar como main, content of file, faltou o str. E aí a gente vai ter o nosso main. Perceba que o scanf ele leu, né? Só até encontrar o primeiro caractere separador, né? Ele leu até encontrar aqui. A gente pode tentar fazer ele ler tudo, exceto até que ele encontre um /n. Acredito que agora sim. Eu utilizei um formatador diferente aqui, que quer dizer o seguinte: o scanf vai ler tudo, vai ler praticamente a linha inteira, todos os caracteres que ele for encontrando, até que ele encontre um /n, que aí ele vai parar de fazer a leitura exatamente nesse ponto, que foi o que aconteceu aqui no nosso programinha. Ele leu tudo, encontrou o /n, ele parou, salvou o conteúdo na variável, na nossa string aqui str, e aí finalizou a execução. Uma dica aqui que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: se vocês quiserem saber os modificadores que você pode colocar aqui para abrir um arquivo, você vem aqui no terminal e digita man de manual e o nome da função fopen. Aí vocês vão ver aqui o cabeçalho no qual essa função foi declarada, e aqui você tem os modificadores, né? Que é exatamente esse padrão aqui, esse parâmetro, segundo parâmetro. E aí você tem R para abrir arquivo texto para leitura, R+, para abrir arquivo para leitura escrita, H para abrir para escrita, A para você adicionar ao final do arquivo, né? String position, quando você abre o string, o leitor de string é posicionado no final do arquivo, então você consegue adicionar ao arquivo, ao conteúdo que já existe. Também tem outras opções, e aí vocês têm muita coisa para explorar, né? Tranquilo? Então, se você curtiu, fica ligado aí que depois eu vou fazer outro vídeo sobre arquivos binários. Valeu? É isso, até a próxima.